Olá, acadêmicos. Vamos falar um pouquinho sobre o estágio supervisionado obrigatório 1 e 2. Essa apresentação ela foi baseada na Resolução 706 COGRADE de 2022 e na Lei do Estágio, a Lei 11.788 de 2008. Bom, primeiro, o que é o estágio? O estágio ele é um ato educativo supervisionado por um profissional desenvolvido no ambiente laboral, visando a preparação para o mundo do trabalho. Então, o estágio ele é um componente curricular que ele faz o relacionamento entre a teoria e a prática. O estágio ele deve constar no PPC, no projeto pedagógico do curso, e ele faz parte do itinerário formativo do educando. O estágio ele visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para uma vida cidadã e para o trabalho. Então, pessoal, o estágio ele é uma excelente oportunidade de ingresso no mundo do trabalho. Então, normalmente, uma das exigências feitas em processos seletivos é alguma experiência prévia e o estágio ele é uma experiência prévia, tá certo? Então existem inúmeros casos de sucesso entre os nossos alunos e alunos de outros cursos em que a pessoa se insere dentro de uma organização sendo estagiário, consegue desenvolver um bom trabalho e acaba sendo efetivado. Ou então ela acaba sendo contratada em outro processo seletivo em virtude das experiências que ela adquiriu no momento do estágio. Então, pessoal, o estágio é muito importante e é muito bom para o desenvolvimento de vocês. Existem dois tipos de estágio. O estágio não obrigatório, que é aquele estágio mais comum, que nós vemos a divulgação das vagas, né? Então, estágio em tal empresa, pagamento tanto, vale transporte, vale refeição. Então, o estágio não obrigatório, ele não é, como o próprio nome já diz, né? Ele não é obrigatório ao estudante. O estudante ele pode fazer o estágio por opção. Então, ele não é um componente curricular, mas ele tem que atender todos os trâmites previstos na Resolução 706 e também na Lei 11.788. Já o estágio obrigatório, ele se diferencia do estágio não obrigatório por ele ser um componente curricular. Então não tem como fugir do estágio obrigatório dentro do itinerário formativo de vocês. Então, na matriz curricular consta ali estágio supervisionado obrigatório 1, 68 horas, e estágio supervisionado obrigatório 2, que é mais 68 horas. Tá certo? A gente vai discutir um pouquinho mais para frente os detalhes sobre isso e algumas dúvidas que vocês podem ter. Onde que eu posso fazer o estágio? Então, você pode fazer o estágio em pessoas, preferencialmente em pessoas jurídicas de direito privado, ou inclusive órgãos da administração pública, autárquica e fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Também o estágio ele pode ser feito, inclusive, com profissionais liberais de nível superior, desde que devidamente registrados em seus conselhos de fiscalização profissional. Essa segunda hipótese, esse segundo trecho grifado, que abre brecha para profissionais liberais, ele é mais aplicado para advogados, para engenheiros, para profissionais que atuam sem um CNPJ, né? Que atua como pessoa física, não pessoa jurídica, mas com toda a característica e com todo o trabalho voltado para atividade profissional. A realização de estágio ela não acarreta vínculo empregatício de qualquer natureza, desde que sejam observados os seguintes requisitos: matrícula e frequência regular do estudante no curso de graduação, celebração do termo de compromisso de estágio, que a sigla usada é o TCE, entre os estudantes, a pessoa jurídica ou física concedente e a UFMS, e compatibilidade entre
as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no plano de atividades. Pessoal, então aqui são 3 requisitos para ser considerado um estágio. Então, o estudante ele deve estar regularmente matriculado. O estudante, a empresa concedente, quem ofertou o estágio e a UFMS, eles devem ter celebrado um instrumento jurídico que se chama TCE, Termo de Compromisso de Estágio. Então, sem o TCE, não é estágio. O estágio ele só pode começar após a formalização do TCE. E a compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no plano de atividades. O plano de atividades ele é um componente do TCE. Então, quando vocês forem elaborar o TCE, preencher os campos do TCE, vocês vão ver que tem ali planos de atividade. São as atividades que você prevê executar durante a atividade laboral. O plano de atividades ele tem que ser feito junto com o supervisor da empresa concedente, porque ele tem uma visão do que tem que ser feito, do que pode ser feito dentro da empresa. Tá certo? Então, alguns cuidados com o plano de atividade é que o estágio ele tem um vínculo, ele tem um caráter educativo. Então, são atividades que tenham relação com o itinerário formativo de vocês, ou seja, que tenham relação com a administração. Então, vocês se lembram do PODC? Planejar, organizar, dirigir e controlar? Então, pode ser planejar atividades administrativas, planejar rotinas diárias, organizar documentos, controlar processos, controlar fluxos dentro do departamento. Então, essas são alguns exemplos de atividades que têm relação com o nosso curso de administração. Então, não coloquem atividades que não tenham relação com o nosso curso. Bom, aqui eu vou elencar, vou caracterizar quem participa desse processo de estágio. Então, em primeiro lugar, é a concedente, que são as pessoas jurídicas de direito privado ou inclusive da administração pública, são as organizações que ofertam o estágio, que podem ser até profissionais liberais, desde que eles atuem na área e eles estejam devidamente formalizados com o seu conselho profissional, né? O supervisor do estágio, que ele é alguém que é designado pela empresa concedente, pela organização concedente. A organização concedente ela elenca um profissional do seu quadro com experiência na área para ele atuar como supervisor do estágio. Ou seja, ele vai supervisionar as atividades desenvolvidas no estágio. Ele vai te orientar, ele vai te conduzir dentro das suas atividades. O professor orientador, então, vocês se lembram, o supervisor de estágio, ele é da empresa concedente. O professor orientador, ele é da UFMS. Então, esse professor, ele vai ser o responsável, vai ser a pessoa que você pode procurar em casos de dúvidas, e ele vai te conduzir dentro do processo de relacionar, refletir sobre a prática que você está vivendo e a teoria que você aprendeu. Então, o professor orientador ele vai cobrar os relatórios e ele vai te acompanhar, ele vai estar ali para te atender em casos de dúvidas. E a COI, Comissão de Estágio, que é um órgão colegiado, compostos por professores e alunos, e que ele tem algumas atribuições dentro desse processo, dentro desse fluxo de estágio, como a gente vai ver lá no fluxograma que eu desenvolvi. Então, por exemplo, é a COI que vai aprovar o termo de compromisso, que vai dar uma olhada, vai aprovar o plano de atividades. Pessoal, onde que eu preencho o TCE, o termo de compromisso de estágio? Então, a gente tem um site, que é o https://estágio.ufms.br. Se a concedente, a empresa, a organização, ela não tiver um modelo próprio, ela pode ter um modelo próprio, desde que esse modelo siga os requisitos constantes ali na resolução 706, o mínimo de informações.
Tá ok? Mas a UFMS ela tem um modelo dela. Então, vocês entram aqui no estágio, preenchem todos os dados. Esses dados eles são remetidos para a COI, a comissão de estágio. Ela vai dar uma olhada, vai dar uma analisada, e ela pode validar ou rejeitar esse termo de compromisso no modelo da UFMS, tá certo? Se ela rejeitar, ele volta para você avisando da rejeição. Se for aprovado, vem o contrato, o TCE é como se fosse um contrato em branco para que vocês façam a coleta das assinaturas. Tá? Então vamos continuar. Acredito que no fluxograma vai ficar um pouquinho mais claro isso. Bom, em quais áreas que eu posso atuar como estagiário? Então são aquelas áreas típicas da administração, né? Recursos humanos, finanças e contabilidade, marketing e comunicação, gestão de projetos, logística e cadeia de suprimentos, gestão da qualidade, gestão de operações, gestão estratégica, gestão e tecnologia da informação, TI. O bom é que a área da administração ela é uma área muito ampla. Então, um administrador ele pode ser aproveitado praticamente em qualquer departamento, qualquer setor, qualquer área dentro de uma organização. Um administrador ele tem a contribuir. Então, vamos fazer um breve resumo do que a gente já disse, tá? Para conseguir evoluir um pouquinho mais. O estágio ele só vai começar após a celebração do TCE, do termo de compromisso de estágio. Então, enquanto ele não for assinado, ele não pode começar. Porque se ele começar antes, ele não é um estágio. Tá? O vínculo de estágio ele é protegido pela legislação, então inexiste o aspecto do vínculo trabalhista. A carga horária do estágio supervisionado 1 é 68 horas e do estágio supervisionado também é 68 horas. Essas 68 horas, se você atender o limite de 6 horas de trabalho por dia, dá mais ou menos 13 dias trabalhados. Então, em 3 semanas, vocês conseguem cumprir na totalidade a carga horária. Então, 3 semanas, 13 dias, vocês conseguem resolver uma disciplina, né? Vocês conseguem totalizar as 68 horas necessárias. Existe uma limitação na legislação, na Lei 11.788, que o estágio ele deve ser de no máximo 6 horas por dia e 30 horas semanais. O estudante deverá elaborar um relatório de atividades do estágio, parcial e final. Então, o critério de avaliação que o professor orientador vai utilizar consta ali no plano de ensino da disciplina de estágio supervisionado obrigatório que vocês estão matriculados e é um relatório sobre as atividades. É um produto em cima das atividades que foram desenvolvidas dentro da empresa concedente. Aqui eu trouxe 2 slides que eu vou deixar disponível esse jogo de slides para vocês no AVA e vocês podem estar consultando ali em casos de dúvidas, é um passo a passo, tá certo? Então, primeiro matricula na disciplina, depois você vai buscar empresas concedentes. Então, para ajudar vocês, eu disponibilizei também no AVA um modelo de uma carta de apresentação. Se a empresa concedente aceitou, então aí é hora de formalizar o TCE. Então aí tem 2 possibilidades, ou o TCE da própria empresa concedente ou o TCE do modelo da UFMS. Se for do modelo da UFMS, entra no estágio.ufms.br, preenche todos os dados, o COI vai fazer uma análise e vai validar ou não. Uma vez validado, volta o TCE em branco para vocês, né? É uma espécie de contrato sem as assinaturas. Vocês, estudantes, assinam, levam para a empresa concedente. O responsável vai assinar, o responsável pela empresa concedente. Vocês digitalizam, enviam para o e-mail coiadm.cepan@ufms.br. A COI ela vai fazer um encaminhamento desse processo, ela vai fazer uma nova análise. E se o processo estiver todo ok, ela manda
para a diretoria elaborar um termo de ciência, que ele tenha a mesma validade da assinatura do TCE. Uma vez formalizado esse termo de ciência, ele é enviado para o estudante deve imprimir e juntar, anexar ao TCE. Ele é um documento que ele é feito dentro do SEI, um sistema público que ele tem garantia, ele pode ser consultado quanto à validade do respectivo documento. O processo aqui, quando o modelo ele não é do UFMS, ele só muda porque no caso vocês não entram no estágio.ufms.br, a empresa vai te entregar o TCE já assinado por ela, você assina, digitaliza e manda para a COI, e aí o processo ele fica bem similar. Bom, algumas dúvidas mais comuns que a gente vê no estágio. Qual é a data de início e fim que eu devo considerar no TCE? Então, a minha orientação é considerar o primeiro dia e o último dia do período letivo, respectivamente. Então, o estágio ele tem que ser desenvolvido no período letivo. Então, pode colocar ali data de início e data do final previsto, conforme o semestre letivo. Lembrando que você só pode começar as atividades do estágio após a devolutiva com o TCE totalmente formalizado. Tá? Então, nesse caso, a data de início que está constando no documento, ela não vai ser efetiva para vocês começarem a fazer o estágio. Quais as informações sobre o seguro do estágio? Então, todos vocês matriculados na disciplina de estágio supervisionado obrigatório 1 e 2, a UFMS ela faz um seguro para vocês, um seguro contra danos, né? Então, se você se acidentar no trabalho, se acontecer algum problema, esse seguro ele pode ser acionado para cobrir uma parte aí dos custos e dos transtornos. Tá certo? Então, todo início de semestre, o professor responsável pela disciplina, ele faz esse pedido para a UFMS e a UFMS faz esse estágio. Lá no site estágio.ufms.br tem as informações sobre o seguro que vocês devem utilizar na elaboração do TCE. Quando começo a trabalhar, somente depois que o TCE estiver devidamente assinado, por meio do termo de ciência. E o plano de atividades? Bom, o plano de atividades ele é parte integrante do TCE, como já comentamos, e ele deve ser elaborado juntamente com a empresa concedente, preferencialmente com o supervisor, que foi designado pela empresa concedente para te acompanhar. As atividades elas devem possuir relação com o curso. Alguns exemplos que eu coloquei aqui: atividades administrativas, planejamento, organização, direção, controle e outros. Já faço ou eu já fiz o estágio não obrigatório. Eu posso aproveitar ele como estágio obrigatório? Bom, pessoal, a Resolução 706 de 2022, ela tem o artigo 30 que ela prevê essa possibilidade. Porém, isso ainda não está regulamentado dentro do nosso curso. Então, a resposta para essa pergunta hoje é não. Talvez no futuro seja feita essa regulamentação, essa adaptação, e o estágio já feito, o estágio não obrigatório já cursado, ou a experiência profissional tida, ela poderia ser aproveitada como estágio obrigatório, mas isso aí no futuro. Então, hoje, esse dispositivo ele ainda não está regulamentado. Então, a resposta é não. Não posso aproveitar. Qual é o produto do meu estágio? Ao final do estágio, o estudante deverá disponibilizar ao professor orientador o respectivo relatório preenchido. Existe um modelo de orientação desse relatório, bem como a declaração ou as folhas de frequência que totalizam as 68 horas necessárias devidamente validadas pelo supervisor designado pela empresa concedente, tá certo? Então tem duas coisas: vocês vão ter que fazer o relatório e vocês vão ter que apresentar um comprovante de frequência de atendimento da carga horária. O relatório, inclusive, ele tem que ser assinado pelo supervisor e também a comprovação de frequência.
Tá ok? Bom, aqui eu fiz um fluxograma que resume um pouquinho desse processo. Então, vou tentar fazer um en passant com vocês sobre todo o processo, algumas coisas que a gente já discutiu um pouquinho anteriormente. Então, primeiro, o estudante matriculado na disciplina é ele que é o responsável por buscar uma empresa concedente, uma organização concedente. Então, é ele que vai buscar as possibilidades de estágio que existem. Eu fiz uma carta de apresentação e disponibilizei no AVA para os estudantes fazerem o download e poderem ir até as organizações com um papel na mão, se apresentando e falando, explicando sobre a sua necessidade de estágio. Depois, a empresa concedente ela vai receber esse pedido, vai avaliar, se ela aceitar, ela vai designar um supervisor e vai elaborar um plano de atividades para você executar. O estagiário, ele preenche o TCE, o termo de compromisso de estágio. Ele, com as informações dele e com as informações da empresa concedente, da organização concedente, ele vai enviar esse TCE pelo COI. Esse envio ele acontece pelo site estágio.fms.br. O COI ele vai validar ou não. Se ele valida, ele volta para o acadêmico. E o acadêmico assina, manda para a empresa concedente assina, devolve para ele. Ele vai fazer a digitalização desse documento e enviar para o coiadm.cepan@ufms.br. A COI ela vai avaliar novamente o processo e se ela aprovar, ela vai inserir esse processo no SEI, que é o Sistema de Documentos do Governo Federal, vai elaborar um termo de ciência, vai assinar esse termo de ciência, encaminhar para o diretor do campus, o diretor assina, e depois o TCE ele já está valendo, a partir do momento que ele está com as 3 assinaturas, né? Assinatura da empresa concedente, estudante e do diretor do campus. Essa vai acontecer a devolutiva desse termo de ciência, que você deve imprimir e anexar junto com o TCE assinado, e o estágio ele já pode começar. Tá ok? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que essa apresentação tenha sido esclarecedora e eu estou à disposição. Eu pretendo fazer outras inserções falando sobre outros assuntos inerentes ao estágio. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Qualquer coisa me procure.